Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai fazer aí uma revisão sobre termodinâmica, mais especificamente sobre a segunda lei da termodinâmica, que aí nos fornece subsídios para entender um pouco como é que funciona essa transformação de calor em trabalho por meio de uma máquina térmica. Ok? Então a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação para tentar entender melhor e fazer algumas colocações aí, algumas particularidades dessa segunda lei. Falaremos também sobre um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, que é o ciclo teórico de rendimento máximo para essa máquina térmica. Então a gente vai lá para o quadro, porque hoje a gente vai só resolver exercício. Então, vem comigo. Aqui o nosso resumo da segunda lei da termodinâmica, né? Então, da nossa esquerda, a máquina térmica. A máquina térmica, ela retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho útil e dispensa a quantidade de calor que ela não conseguiu utilizar para a fonte fria. Então, aqui é a definição de trabalho útil, a quantidade de calor retirada da fonte quente menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Portanto, como pela segunda lei da termodinâmica é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, consiga transformar toda a energia retirada da fonte quente em trabalho útil, a gente vai definir uma grandeza chamada rendimento, que é justamente a quantidade de calor ou a quantidade de energia que essa máquina térmica conseguiu aproveitar, ou seja, conseguiu transformar em trabalho útil, ok? Então tá aqui, ó, rendimento é a quantidade de trabalho útil a partir da quantidade de calor retirado da fonte quente. Também pode ser escrito em termos dessa fórmula que está aqui à direita, ok? Então imagine que numa prova de 10 eu consegui acertar 6 questões valendo um ponto, o meu rendimento nessa prova é 0,6, 60%. A ideia é a mesma aqui, eu retirei uma quantidade de calor da fonte quente e só consegui transformar parte dela em trabalho útil. O ciclo de Carnot é um ciclo teórico que estabelece as condições nas quais eu consigo ter um rendimento máximo, ou seja, essa máquina consegue aproveitar melhor a quantidade de calor retirada da fonte quente. Falando em quantidade de calor retirada da fonte quente, o ciclo de Carnot trabalha segundo as temperaturas absolutas das fontes e não a quantidade de calor. Então, o ciclo de Carnot vai trabalhar com a temperatura absoluta da fonte quente e a temperatura absoluta da fonte fria. Toda máquina que segue um ciclo de Carnot, ela vai ter sempre um rendimento teórico máximo comparada com outras máquinas térmicas. Nosso primeiro exercício, ele fala justamente do princípio da termodinâmica, o segundo princípio da termodinâmica. Né? Então é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor da fonte quente, né, de uma fonte, e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, é impossível construir uma máquina que transforme toda a quantidade de energia recebida em trabalho útil. Então, levando em consideração esse segundo princípio da termodinâmica, qual que é a alternativa correta? Então, sempre é possível construir uma máquina térmica cujo rendimento seja 100%? Lógico que não, né? Viola o segundo princípio da termodinâmica. Qualquer máquina térmica necessita apenas da fonte quente? Não, porque uma vez que não aproveita toda a energia, eu vou ter que dispensar para a fonte fria. Trabalho e calor são grandezas homogêneas? De forma alguma, né? Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria, ok? Só para a gente ver qual que é aqui, ó, somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Não é 0 graus Celsius, né? Se a gente falar do ciclo de Carnot, se fosse uma máquina térmica operando uma fonte fria ao zero absoluto, aí sim eu conseguiria ter essa máquina térmica convertendo integralmente calor em trabalho. Então teria que ser 0 Kelvin aqui, não 0 graus Celsius. Segundo exemplo, uma aplicação de máquina térmica.
O rendimento dessa máquina é 40% e ela realiza um trabalho de 800 joules a cada ciclo. Qual a quantidade de calor que a máquina recebe da fonte quente? Então, pela definição de rendimento, rendimento é trabalho sobre Q1, quantidade de calor da fonte quente. Então, 0,4 é o rendimento, é igual a trabalho, que é 800, dividido por Q1. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou chegar que Q1 é, portanto, 800 dividido por 0,4. Isso aqui vai dar, portanto, 2.000 joules. Percebam que o valor do rendimento é expresso em porcentagem, mas na conta eu vou trabalhar com o número em decimal. Qual a quantidade de calor que a máquina rejeita para a fonte fria? Bom, se a máquina recebe 2.000 joules e só utiliza 800, então a quantidade de calor que ela rejeita é igual a 2.000 menos 800. Ou seja, essa máquina ela vai rejeitar para a fonte fria 1.200 joules. Nosso terceiro problema fala sobre o ciclo de Carnot. Uma máquina térmica opera entre as fontes menos 73 e 227 graus Celsius, segundo um ciclo de Carnot. Ele recebe, nesse processo da fonte quente, ela recebe a máquina 1.000 joules por ciclo. Então, eu quero determinar o rendimento da máquina, o trabalho útil e o calor rejeitado. O rendimento da máquina de Carnot vai ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Temperatura absoluta, ou seja, eu tenho que transformar para Kelvin. Portanto, eu vou ter aqui a fonte quente, 227, mais 273 para transformar para a temperatura Kelvin, eu vou ter então 500 Kelvin. E aqui a fonte fria, menos 73, mais 273, 200 Kelvin. Portanto, eu tenho aqui as temperaturas absolutas das fontes, basta substituir a nossa equação, 200 sobre 500, simplifica, corta os zeros, tá? Tem várias formas de fazer essa conta, eu não vou entrar em detalhes, mas a maneira mais prática de fazer é você interpretar isso aqui como uma fração, né? Então eu tenho duas partes de 5, então eu tenho o todo menos 2 quintos. O todo menos 2 quintos representa 3 partes de 5 ou 3 quintos. Portanto, o rendimento dessa máquina é 0,6, ou seja, 60%. Essa máquina tem um rendimento, portanto, de 60%. O trabalho útil por ciclo, basta a gente ir na definição de rendimento, que é trabalho sobre Q1. Então, eu vou ficar com 0,6 igual a trabalho sobre a quantidade de calor retirada da fonte quente, que é de 1.000 joules. Multiplica em cruz, esse trabalho vai ser igual a 0,6 vezes 1.000, 600 joules. E a letra C, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Se eu recebi 1.000 joules e só realizei um trabalho de 600, a quantidade rejeitada será de 1.000 menos 600, ou seja, eu vou rejeitar, ou essa máquina vai rejeitar para a fonte fria, 400 joules de energia. Bom, não poderíamos deixar de falar da máquina frigorífica. A máquina frigorífica opera num ciclo oposto ao da máquina térmica. Então, na máquina frigorífica, o gás recebe trabalho, retira da fonte fria uma quantidade de calor e dispensa para a fonte quente. Portanto, eu tenho aqui o exemplo clássico da máquina frigorífica, que é a geladeira. Geladeira, o ar-condicionado, o freezer, enfim, todas essas máquinas que operam um ciclo invertido, um ciclo que recebe calor para retirar energia da fonte fria e dispensar para a fonte quente. Nesse caso, eu vou definir eficiência como sendo a quantidade de calor retirada da fonte fria dividida pelo trabalho realizado por essa máquina, ok? Um exemplo, num refrigerador ideal, o dissipador de calor transferiu 5 vezes 10 a quinta joules de energia térmica
para o meio. Isso aqui é a fonte quente, é o Q1. Enquanto o compressor produziu 3 vezes 10 a quinta joule de trabalho, ou seja, esse aqui é o nosso trabalho. Calcule a quantidade de calor retirada da câmara interna, ou seja, do interior do refrigerador, quanto foi retirado de calor. Então, eu quero calcular o Q2, basta fazer 5 vezes 10 a quinta, que é o Q1, menos o trabalho, que é 3 vezes 10 a quinta joules. Portanto, a quantidade de calor retirada da câmara interna será de 2 vezes 10 a quinta joule. Essa é a nossa letra A. Então, na letra B, eu quero o rendimento desse sistema de refrigeração, ou seja, a eficiência dessa máquina frigorífica será dada pela equação eficiência igual a Q2 sobre trabalho, portanto, 2 vezes 10 a quinta, dividido por 3 vezes 10 a quinta, corto as potências, e essa eficiência será então aproximadamente, será 2/3, que dá aproximadamente 0,67. Então a eficiência dessa máquina 0,67. Bom pessoal, então essa foi nossa revisão sobre a segunda lei da termodinâmica, um assunto muito importante na física, o ciclo de Carnot. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço, a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau, tchau.